Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje do livro Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito, de James Smith. Mas pode ser que você não ame o que pensa que ama. Então fique conosco. Depois da vinheta é sobre este livro que estaremos conversando. Será que amamos o que pensamos amar? Então, esta e outras abordagens em volta de tudo aquilo em que os nossos sentimentos, a nossa adoração, os nossos anseios e desejos e principalmente a nossa prática diária, James Smith aborda verdadeiramente todas estas questões que envolvem tudo o que nós colocamos como prioridade em nossos sentimentos e em nossas práticas diárias. Mas antes de começarmos a conversar sobre este livro, faço aqui o convite para aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, faça aí sua inscrição, deixa também seu comentário se você já teve contato com esta obra. Marque aí o sininho para não perder as notificações de quando nós lançarmos aqui algum vídeo, alguma indicação de obra literária ou então a continuidade da série Conhecer Jesus. Vai lá, custa nada, é de graça, que todo o conteúdo é gratuito, todo o conteúdo é voltado para a glória de Deus, para edificar a sua igreja com indicações de ótimas obras literárias, com críticas também em relação àquilo pelo qual nós, com a experiência e o contato com a obra, temos a compartilhar com vocês. Mas fica aqui o nosso convite, não custa nada, não sai deste vídeo sem antes fazer a sua inscrição ou se não deixar o seu like, que desta forma o YouTube vai levar este conteúdo para mais e mais pessoas serem alcançadas por esta obra, pelo conteúdo que ela tem a nos edificar. Amém? Então, vamos agora aqui conhecer um pouco mais sobre esta obra, que tem também um prefácio feito por Timothy Keller, o saudoso pastor que nos deixou recentemente, e que ele diz aqui que é uma introdução de fácil compreensão para a radical perspectiva agostiniana de que somos moldados mais por aquilo que mais amamos do que por aquilo que pensamos ou fazemos. Se o pecado é o amor desordenado e a virtude é o amor corretamente ordenado, e se a única forma de mudar é mudar o que adoramos, isso nos levará a repensar como conduzir nosso trabalho e ministério cristãos. James oferece algumas ideias fundamentais sobre como isso exerce influência em nossa adoração coletiva, em nossa educação e formação cristãs e em nossa vocação no mundo. Uma obra importante e provocativa. E também tem aqui um outro comentário de Russell Moore, que ele deixa aqui as suas impressões sobre a obra. Daqui a 20 anos ainda referenciaremos Você é Aquilo que Ama. Smith expõe a visão extremamente cerebral da espiritualidade quanto àquela que é extremamente emotiva. Ele acerta em cheio ao articular a virtude como algo enraizado nos hábitos, os quais estão, por sua vez, enraizados nas afeições, que estão enraizadas de modo ainda mais profundo na adoração. O livro é provocativo e prático, e as igrejas devem seguir o caminho que ele propõe. Aqui vale fazer uma crítica em relação à pegada principal que ele tem em
foco que é colocar a perspectiva sobre a liturgia, que a liturgia, ela dentro das igrejas, ela tem a perspectiva de nos moldar, de nos levar a amar verdadeiramente aquilo que é importante. E essa é uma perspectiva que, não sendo única, ela está de certo modo correta, mas aqui deixa de abordar principalmente também em relação à doutrina, porque na mesma medida que a liturgia ela é importante, a doutrina também é importante para moldar as nossas afeições. E aqui eu só senti falta em relação um pouco nessa falta de abordagem sobre a doutrina, o papel da doutrina em relação às nossas afeições. Mas em relação ao conteúdo do livro, o foco que ele almeja se aprofundar e nos dar uma perspectiva sobre o que nós fazemos, o que nós praticamos diariamente, expressa aquilo pelo qual nós adoramos, aquilo pelo qual nós amamos e dedicamos o nosso coração e os nossos sentimentos. E aqui nós temos uma visão muito eficaz do Smith que nos traz essa reflexão. É interessante observar que Smith ele não apenas explora qual que deve ser o alvo do nosso amor, mas como nós podemos alcançar esse amor, como a gente pode verdadeiramente expressar o nosso amor através de nossa prática, de nossa vida diária. É interessante observar que Smith ele não apenas explora o alvo do nosso amor, o que deve ser o alvo do nosso amor, mas como nós podemos amar o que devemos amar. E isso ele faz de uma forma muito perspicaz, que ele usa vários exemplos também sobre iconografia, sobre a questão, ele usa um exemplo do shopping. A questão do shopping aqui tem uma pegada dele, que ele traz um exemplo aqui, de que um professor de estudos religiosos já observou a função sagrada e religiosa do shopping. Então, você ao adquirir a obra, vou deixar essa curiosidade em relação a toda a arquitetura, tudo aquilo que como shopping é feito, tudo tem um cunho ali de uma perspectiva religiosa, de uma perspectiva de adoração, e que nos leva a ficar ali de forma contemplativa e de forma litúrgica os atos praticados desde a entrada ali no shopping até o momento da consumação da nossa adoração, nessa perspectiva que ele trouxe. E aqui ele traz uma abordagem interessante em relação ao discipulado, porque discipulado é algo que tem muito a ver com vida diária, com relacionamento. E nós podemos também verificar aqui neste livro a influência de Agostinho dentro desta obra aqui e também em relação ao discipulado. Aqui no prefácio nós temos aqui uma abordagem em relação a isto que eu citei. Sob a influência das perspectivas de Agostinho, você, aquilo que ama, explora a substância do discipulado cristão como uma transformação total da vida por meio da adoração e da liturgia. Mais do que qualquer outro escritor contemporâneo, Smith ajudou-me a compreender como a crença é corporificada, sobretudo por meio dos hábitos ligados ao desejo. Descobri com ele também que o próprio Deus é a verdadeira satisfação do nosso coração faminto. Esse livro deve ser lido por todo seguidor de Jesus. E nós temos aqui, em relação à formatação do livro em si, é um livro que as páginas são aquelas páginas brancas, infelizmente não são páginas amareladas, para facilitar a nossa leitura, proporcionar uma leitura menos cansativa. Aqui
papel, ele é offset 75 gramas, uma formatação, a fonte ela é agradável para leitura, a capa não é dura, a capa é brochura. Nós temos em torno aqui de 255 páginas. Em relação à obra, ela foi lançada aqui no Brasil, traduzida em 2020. Nós temos no sumário. O sumário ele é bem curtinho, ele tem 7 capítulos. Primeiro, você é aquilo que ama, adorar é humano. Você pode não amar aquilo que acredita amar, aprendendo a ler as liturgias seculares, o espírito o encontra onde você estiver, a adoração histórica para uma era pós-moderna, que é interessante para quem trabalha com jovens. Já no capítulo 4, em que história você está inserido, o arco narrativo da narração cristã formadora. Quinto, guarde seu coração, as liturgias do lar. Sexto, ensine bem seus filhos, aprendendo de cor. E o sétimo, você faz o que deseja, liturgias vocacionais. Aí tem impetração de bênção para aprofundar a leitura e índice remissivo. É muito interessante aqui no prefácio, quando ele cita aqui, este livro anuncia uma espiritualidade para formadores de cultura, demonstrando assim, espero, porque o discipulado deve ser centrado e alimentado por nossa imersão no corpo de Cristo. A adoração é a estação da imaginação que incuba nossos amores e anseios, para que nossos empreendimentos culturais tenham Deus e seu reino como referencial. Se há em você paixão por buscar justiça, renovar a cultura e assumir sua vocação de fluir todo o potencial da criação, você precisa investir na formação de sua imaginação. Precisa ser o curador de seu coração, precisa adorar corretamente, pois você é aquilo que ama e você adora aquilo que ama. E pode ser que não ame o que pensa amar, o que suscita uma questão importante. Ousemos propô-la. Você é aquilo que você ama. E muitas das vezes a gente pensa que ama algo, mas a nossa vida, ela diz o contrário. Porque na prateleira de nossas prioridades, se você diz amar a Deus acima de todas as coisas, como é o primeiro mandamento, mas que as suas prioridades no dia a dia você não expressa, não reflete esse seu amor por Deus, na verdade você não ama. Você ama as suas redes sociais, o seu status, a sua imagem para com o próximo, não no sentido positivo, mas no sentido negativo de narcisismo. Então você de repente ama mais o seu marido, ama mais o seu trabalho, do que você ama a Deus, porque a sua vida ela não reflete o seu amor. E se você está na dúvida se esse livro aqui é para você, se você vai ser edificado pelo seu conteúdo, fique atento aqui para essas palavras do autor para você. Você é o que você adora. Se você é o que ama e seus maiores amores são formados e direcionados por sua imersão em práticas e rituais culturais, então essas práticas fundamentalmente moldam quem você é. O que está em jogo aqui é a sua própria identidade, suas lealdades mais básicas, suas convicções e paixões, que centralizam tanto sua compreensão de si mesmo quanto sua forma de vida. Em outras palavras, essa competição de práticas culturais é uma disputa pelo seu coração. O centro da pessoa humana projetada para Deus, como nos lembra Agostinho. Mas, precisamente, o que está em jogo na formação de seus amores é a sua identidade religiosa e espiritual, que se manifesta não apenas naquilo que você pensa ou crê, mas naquilo que você faz e naquilo que essas práticas fazem a você. E aqui nós temos, ele traz uma frase de Martinho Lutero, que diz: seja o que for a que seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso será realmente seu Deus.
nós nos tornamos o que adoramos, porque adoramos o que amamos. Como temos visto, a questão não é se você adora, mas o que você adora. E por isso João Calvino se refere ao coração humano como uma fábrica de ídolos. Não conseguimos deixar de adorar porque não podemos deixar de amar algo acima de tudo. Então, a questão é que não é se você ama, mas quem você ama. Não temos como fugir dessa afirmação verdadeiramente, porque nós amamos a algo. Não adianta alguém dizer que não ama, que não tem sentimento, que não nutre sentimento por nada, que na verdade você vai estar nutrindo sentimento por algo. De repente você vai nutrir seu sentimento por afirmar que não nutre sentimento. Então você vai acabar amando algo. Nosso coração, aqui já na contracapa, nós temos uma última informação. Nosso coração é moldado fundamentalmente por tudo que adoramos. Talvez sem perceber, somos ensinados a amar deuses rivais em lugar do verdadeiro, Deus para o qual fomos criados. Embora tenhamos a intenção de moldar a cultura, nem sempre temos consciência de quanto a cultura nos molda. Em Você Aquilo que Ama, James Smith nos ajuda a reconhecer o poder formador da cultura e as possibilidades transformadoras das práticas cristãs, redirecionando nosso coração para o que de fato merece nossa adoração. Smith explica que a adoração é a estação da imaginação capaz de incubar nossos amores e anseios de tal modo que os nossos engajamentos culturais tenham sempre Deus e o reino como referenciais. É por essa razão que a igreja e o culto em uma comunidade local de crentes devem ser o centro da formação e do discipulado cristãos. O autor engaja o leitor fazendo um uso criativo de filmes, obras de literatura e músicas e trata de temas como casamento, família, ministério de jovens, fé e trabalho. Além de tudo, também sugere práticas individuais e comunitárias para moldar a vida cristã. O livro ele foi premiado na categoria de melhor livro de 2016 aqui. E tem uma questão que eu gostaria de deixar como crítica em relação à não concordância minha com a defesa do autor aqui no livro, é em relação a que dentro dessas práticas litúrgicas que ele traz, ele cita o exemplo do pedobatismo, do batismo de crianças. E eu, como um seminarista batista e entendedor de que essa prática do pedobatismo, ele muito praticada, né, na igreja católica, mas também na igreja presbiteriana, é uma prática que, de acordo com o ensinamento de Smith, ela ajuda, ela traz a implementação das afeições religiosas ali na criança. E biblicamente eu discordo, mas é um ponto em que é importante eu citar, porque é uma objeção que eu tenho em relação ao ponto de vista do autor, que está expressa aqui, e eu recomendo cautela também em relação a isso. Mas, no todo, a obra é recomendadíssima, recebe o selo de recomendada compra do canal Conhecer Jesus. E, novamente, faço o meu convite para aqueles que ainda não são inscritos no canal. Deixa aí a sua inscrição, faça aí, vai lá, marca também o sininho, deixa seu like. Também os comentários eles são importantes para demonstrar para o YouTube que o vídeo é relevante, que o conteúdo ele merece ser levado a mais e mais vidas e que mais e mais corações eles expressem isso aqui, ó. É o que nós devemos buscar, o amor verdadeiro, a adoração bíblica a Jesus e a Deus, que é o que deve refletir nas nossas práticas diárias. Então, fica aqui essa nossa recomendação literária, pois dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém.